Então, para as pessoas, eu não vendo curso, eu vendo transformação. E logo que eu comecei, a minha realidade não é a realidade que eu tenho hoje, né? Naquela época eu não tinha condição financeira, então eu não tinha dinheiro para dormir no hotel na época. Então eu tinha que dormir dentro da escola. E aí, então olha só que interessante, né? E nessa época, a dona da escola Pirâmide em Tangará da Serra, inclusive eu quero até mandar um abraço para a dona Alzira, Tangará da Serra, Colégio Pirâmide, tenho muito carinho pela senhora, que Deus te abençoe por tudo que você fez por mim e por todos os alunos, tá? Mas ela cedia as salas de aula pra gente dormir. Então, eu viajava na sexta, dormia de sexta para sábado na escola e de sábado para domingo, e domingo pegava o ônibus e voltava para Sapezal. Olha só. Então, nessa época eu comecei a estudar, né? Porque eu precisava aprender. Então, foi muito bom. Foi um amadurecimento, foi uma experiência dolorida, mas ao mesmo tempo que foi dolorida, foi prazerosa, porque hoje eu posso contar essa história para muita gente e inspirar muitas pessoas, né? Então hoje as pessoas têm um acesso na palma da mão, na TV, né? Tem um conhecimento fácil, naquela época não tinha. Tinha que pagar o preço. Olha o preço que eu paguei foi dormir dentro da escola. Agora, se eu entendi bem, você é um profissional de área técnica que em algum momento enxergou uma lacuna no setor de capacitação, de treinamentos, e aí você migrou para execução técnica de campo para capacitação, treinamentos, formar pessoas, né? Em que momento você percebeu essa lacuna ou essa oportunidade? Bom, quando eu comecei, eu chegava na frente de um painel e eu parecia, né, ficava um leigo observando aquilo. Procurava treinamentos, não tinha. Procurava livros, não tinha nada. Em 2010 não existia nada disso, sabe? E tudo que eu aprendi, eu gostava de repassar o conhecimento. Então, pelo fato de eu gostar de ensinar, eu percebia que as pessoas gostavam de aprender. E foi quando eu enxerguei, eu olhei para o mercado e eu falei: esse é um mercado que precisa de pessoas que amam ensinar. E foi quando eu entendi que realmente os lugares que eu via pessoas leigas, às vezes trabalhando e às vezes querendo trabalhar. E eu sempre querendo ajudar. E aí foi quando isso virou um propósito na minha vida, né? Impactar as pessoas através do conhecimento. Que joia! E você, Gustavo, você acredita que existe um problema de qualificação para o setor elétrico especificamente? Como é que é a sua visão? As empresas, elas investem em capacitação ou elas ainda olham como um custo necessário? É muito importante essa pergunta que você fez, né, Ricardo? Muitas empresas, né, que têm diretores, gerentes, que entendem que o que move a engrenagem motriz da empresa são pessoas. Sem pessoas, o processo para. Então, muitas empresas hoje, elas já têm mapeado qual plano de treinamento, capacitação e certificação que vão fazer naquele ano. Então, muitas empresas, elas olham como custo. Por exemplo, eu tenho grandes clientes que olham isso como custo. Por quê que ela olha isso como custo? Porque, de certa forma, isso tem que ter um orçamento disponibilizado para isso. Mas empresa que quer crescer, manter um alto fator de disponibilidade, né, redução de acidente de trabalho, essas empresas olham isso como ferramenta, como mola propulsora para alcançar os objetivos, que é crescer, faturar, ter uma alto índice de disponibilidade com baixa margem de acidente de trabalho, né? Ou zero. Então, empresas que pensam dessa forma crescem e crescem muito. Muito interessante, Gustavo. E me fala uma coisa assim, você montou uma empresa de treinamento, de capacitação, não só isso, de engenharia e serviços especializados também para o setor. Então me fala um pouquinho mais sobre a Shalom Adonai. O que a Shalom Adonai ela entrega ao mercado? Bom, a Shalom Adonai, ela tem dois públicos, né? Tem o público empresas, público B2B, e tem o público pessoas, que é o público B2C. Deixa eu começar falando sobre as pessoas, né? Então, geralmente as pessoas que chegam até nós, elas estão buscando às vezes um curso. Ela está buscando, às vezes, uma capacitação ou uma especialização. Então, essas pessoas que chegam até nós, ela chega buscando um curso. Só que quando ela entra dentro do meu ecossistema, ele se depara com um negócio diferente. Porque 2 vezes por ano eu faço uma mentoria, uma semana comigo, gratuito, e no último dia eu faço uma imersão, né? Que é uma imersão de desbloqueio, que é uma imersão onde eu faço a ativação da identidade dessa pessoa. Ninguém faz isso no setor elétrico hoje. Até porque para fazer isso tem que ter muito estudo,
mas muito estudo mesmo de neurociência e muitas outras coisas mais. Então, quando ele chega até mim, ele chega querendo um curso. E quando ele compra esse curso e ele tem um propósito definido na vida, ele vem comigo para essa imersão, para essa mentoria, e lá eu ativo a identidade dele. Quando eu ativo, a gente desbloqueia muita coisa. E esse cara alcança sucesso, ele é promovido, ele alcança emprego. Às vezes o cara é engenheiro e nunca entrou na área, ele consegue uma vaga na área. Para as pessoas físicas, eu não vendo curso, eu vendo transformação. Transformação. Agora, o setor elétrico, ele é um setor tradicional. Nós vivemos por décadas num setor onde os treinamentos eram presenciais. O instrutor ia até a instalação ou a instalação de energia enviava os seus profissionais para um local de treinamento. Mas você não, você focou no treinamento online. Ou você criou uma plataforma online de capacitação. É isso mesmo? Por que os treinamentos online? Só correlacionando, né, com a resposta anterior, né? Então, para as empresas, né, a gente vende serviços, vende treinamentos e vende capacitação online também, né? Tem algumas empresas que contratam a gente presencialmente, é um custo muito maior. Então, elas preferem o online justamente por causa dessa redução do custo, né? Mas para as empresas, a gente faz o que hoje? A gente tem as capacitações online, temos certificação de operadores de sistemas e instalações, né? Que a gente sabe que nós temos um sistema sensível, um sistema que temos diretrizes para trabalhar dentro desse setor. E o online, ele é muito bom porque ele torna o acesso muito mais fácil. No entanto, o online, ele exige um pouco mais de disciplina. Então, para as empresas, tem que ter um gestor, um supervisor acompanhando tudo que tá, a evolução de cada colaborador. A gente faz isso, tá? A gente também, semanalmente, emite relatórios de desempenhos, né? Para cada gestor de cada empresa que contrata a gente. Mas o online, ele é um negócio que acelerou, elevou o nível de consciência da pessoa. É isso que eu digo. Contratar um treinamento, Ricardo, é muito mais do que vender algo que uma empresa precisa. Não é isso o nosso ramo. A gente vende sim, claro, mas mais importante que isso, a gente procura elevar o nível de consciência das pessoas que estão do outro lado. Então, como que a gente faz isso, né? Método. Através de método, de muito estudo, em fazer as ancoragens, falar do perigo, falar do risco. Por exemplo, nós temos uma gama de treinamentos e todas elas se correlacionam entre si. Vou dar um exemplo para você. Quando a gente faz um treinamento para operador de centro de operação, a gente eleva o nível de consciência dele que uma ação dele ou pode queimar um equipamento lá no campo, em outro estado, ou pode ceifar a vida de uma pessoa. Quando a gente eleva o nível de consciência, as pessoas acabam absorvendo muito mais, né, e levando mais a sério. É claro que depois vem a avaliação final, né, mas a gente segue essa linha. Agora, tem muita gente nova que tá afim de entrar no setor, gente que acabou de se formar ou ainda que está querendo estudar alguma coisa para entrar no setor de energia, né? Pensa nesse jovem que está chegando no mercado ou está pensando se entra ou não no mercado de energia. Que conselho você dá para alguém que tem lá 16, 17, 18, 19 anos e está pensando, entro ou não entro no setor de energia? Eu costumo dizer o seguinte, né, que muitas pessoas têm aptidão para determinada área. Eu, por exemplo, eu tinha aptidão para trabalhar com energia porque desde muito novo eu trabalhei ajudando o meu padrasto que era eletricista. Foi pouco tempo, mas foi o tempo suficiente para eu começar a gostar, a entender como é que essa energia chega até aqui. Então, essa pessoa, ela precisa olhar para o mercado e estudar o mercado. Hoje em dia nós temos diversas ferramentas para olhar o seguinte: o que muita gente pensa hoje quando vai fazer uma faculdade? Eu quero fazer medicina porque médico ganha bem. Muita gente olha para isso. Eu quero fazer engenharia porque engenharia ganha bem. Quero fazer direito porque o direito paga bem. Tem que olhar para os riscos e tem que olhar para as oportunidades. Por exemplo, eu estava vindo para cá, né, aqui para esse podcast aqui em São Paulo, e dentro do Uber, o Uber que estava dirigindo o carro, ele é um advogado, e ele falou: olha, o mercado tá tenso, o mercado tá complicado. Na energia, isso não acontece. Não acontece? Não. Na energia, não. Tem muitas oportunidades. Muitas oportunidades. É um oceano azul de oportunidades. Né? Para quem que o oceano ele é vermelho? Para determinadas áreas de prestação de serviço, que aí é um oceano vermelho porque tem muitos tubarões disputando o mesmo cliente, mas
para quem quer prestar serviço, para quem quer trabalhar nas empresas do setor elétrico, é um oceano azul de oportunidades. Ou seja, vale a pena para quem é jovem no mercado, venha para o setor da energia, sim, claro, porque a chance de sucesso é muito grande. É muito grande. Ricardo, eu tenho muitos alunos, mas não são poucos, que compraram um cursinho comigo, às vezes porque o pai obrigou a fazer eletrotécnica ou porque fez engenharia por amor. Eu queria entrar no setor. E aí, dentro da mentoria, fizemos ativação de identidade, ele descobriu o seu potencial interior. Porque lá é o seguinte, na mentoria, a gente ensina o lado lógico da coisa. Vamos olhar para o LinkedIn, que é a maior avenida de oportunidades do setor elétrico hoje, se chama LinkedIn. E vamos olhar para o meu potencial. Quando as pessoas começam a olhar para ela, elas se desanimavam. Não, mas fulano, Joãozinho é melhor do que eu. O Guinho, o Luizinho é melhor do que eu. E tá errado isso. Dentro de cada pessoa tem um potencial tremendo. Só que é um leão adormecido que ela não conhece. Nunca conheceu. Então, o que a gente faz na imersão? Ativação da identidade. Essa pessoa, quando ela desperta, ninguém mais para segura. ela. Não, ninguém segura.